Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos a memória de São Cornélio e São Cipriano. São Cornélio foi papa e São Cipriano foi bispo de Cartago, no norte da África, a terra lá de Santo Agostinho. Santo Agostinho não tinha nascido ainda, mas é aquela região. Celebrar São Cornélio e São Cipriano é recordar que nos tempos de perseguição as coisas não são tão tranquilas dentro da igreja. Porque quando a gente fala dos primeiros mártires cristãos, dá uma ideia de que os primeiros mártires eram perseguidos pelo Império Romano e a igreja era tão forte, tão coesa, tão robusta, tão cheia de santidade, que os cristãos morriam às pencas e boa noite, não tinha problema nenhum. É verdade, os cristãos morriam, mas os problemas internos da igreja eram grandes. Por quê? São Cipriano e São Cornélio viveram na época de um imperador chamado Décio. E em 250, Décio resolveu exigir que todos os cristãos sacrificassem aos ídolos diante de 5 testemunhas. Então ficavam lá 5 testemunhas na bancada lá sentado, e os cristãos iam ter que ir passando, sacrificavam os ídolos e recebia um chamado libelo, como se fosse um certificado de quitação, né? Você está quites com os seus deveres para com o Estado. A perseguição de Décio foi tão ferrenha que muitíssimos cristãos cometeram o pecado da idolatria. Quando viram que suas famílias, mulher e filhos, iam ser prejudicados e eles martirizados, muitos cristãos, tanto em Roma como lá no norte da África, negaram fogo, ou seja, pecaram. E outros, mais espertinhos, não querendo sacrificar aos ídolos, não querendo oferecer o sacrifício, recorreram à corrupção e deram um dinheirinho para os oficiais lá, as 5 testemunhas. Arranja um libelo para mim. Então, começou esse grupo de pecadores dentro da igreja. Uns eram os que caíram na idolatria, eram chamados de lapsi. Lapsus é aquele que caiu, né? Plural, lapsi. Mas também tinha aqueles que não cometeram o pecado da idolatria, mas se corromperam, cometeram o pecado do escândalo, porque você aparece lá com um libelo que sacrificou, você está escandalizando todo mundo acha que você de fato cometeu o pecado da idolatria. Esses eram os libelati. Quando passou a perseguição mais violenta, é evidente, muitos desses se arrependeram. O que é que eu fui fazer, etc. Alguns heróicos, arrependidos e heróicos, que foram torturados e depois da tortura resolveram sacrificar aos ídolos, voltaram para se oferecer aos oficiais romanos e para ser torturados outra vez. Esses eram os casos mais heróicos, mais santos de arrependimento. Mas havia aqueles casos que simplesmente se apresentaram diante do bispo, dizendo: seu bispo, o que é que eu fui fazer? Pelo amor de Deus, me perdoa. E então, São Cornélio em Roma e São Cipriano lá em Cartago exerceram a misericórdia. É dessa época que vem o uso e a palavra das indulgências.
não é? Ou seja, pessoas que haviam morrido e estavam para morrer no martírio, na hora do martírio, pediam para alguém, atesta aí, escreve um atestado e manda lá para o bispo: eu estou morrendo como mártir, perdoa com indulgência o fulano lá que apostatou, que cometeu idolatria. E então assim, aqueles que eram mais santos iam socorrendo aqueles que eram mais frágeis e que tinham pecado. Com os méritos dos santos, os pecadores eram perdoados. E São Cornélio e São Cipriano aceitaram perdoar essas pessoas. Claro, depois de anos de penitência, não era simplesmente entrar na fila do confessionário e dizer depois no final, um Pai Nosso e uma Ave Maria. A igreja, na sua disciplina naquela época, era muito mais rigorosa, e essas pessoas que cometeram um escândalo público de apostasia e idolatria, e o escândalo público de receber o libelo, elas precisam fazer muitas penitências. E apesar disso, surgiu divisão dentro da igreja, porque havia aqueles rigoristas que achavam que São Cornélio e São Cipriano estavam sendo muito bonzinhos demais. Não, o que é isso? Mas onde é que fica a organização desse negócio aqui? Que bagunça é essa que virou essa igreja? Perdoar? Não. Idolatria e apostasia só lá no juízo final que tem perdão. Aqui nesse mundo não. E então esses rigoristas criaram um cisma dentro da igreja. Então começou a haver gente que não aceitava a autoridade de São Cornélio, de São Cipriano, e aí que vocês então enxergam como, apesar da igreja ser uma igreja de mártires heróicos, mesmo no meio da igreja dos santos mártires heróicos, a divisão, a confusão pode acontecer. Isso serve muito para os nossos tempos. Nós entendermos que a igreja perseguida, ela é a igreja onde nós, fiéis à tradição que vem dos apóstolos, seguindo a Jesus Cristo, estamos sim, queremos receber a graça do Espírito Santo, de estar dispostos a derramar o nosso sangue por fidelidade a Cristo. Mas também precisamos estar preparados, não somente para derramar o sangue por fidelidade a Cristo, devemos estar preparados para a confusão dentro da própria igreja. Porque uma perseguição causa confusão. E aí você não sabe mais quem é o fiel, quem não é fiel, quem que é o Papa verdadeiro, quem que não é o Papa verdadeiro. Foi assim na época de São Cornélio. Tinha o Papa verdadeiro, São Cornélio, mas tinha também Novaciano, que era antipapa. E uns se achavam mais fiéis do que os outros. Bispos começavam a desconfiar uns dos outros. Até o próprio São Cipriano, lá de Cartago, quando Cornélio foi eleito Papa, ele levou um tempinho para aceitar São Cornélio como Papa, porque era tanta fofoca, tanta acusação, tanta dúvida, que São Cipriano enviou lá para Roma delegados para se averiguar, para ter certeza de que Cornélio era o verdadeiro Papa. Então, apesar disso tudo, a igreja não sucumbiu, a igreja continuou firme. Então vamos nós pedir a graça de Cristo para sermos fiéis.
nós vivemos um tempo também de confusão. Não é a mesma confusão lá de São Cornélio e São Cipriano, mas tem muita confusão. Muita confusão no sentido de que, muitas vezes, para se adaptar ao mundo, as pessoas começam a ensinar uma versão do cristianismo, do catolicismo, da doutrina dos santos, light, mais assim, com negociação. Nós sabemos que a doutrina e a verdade de Cristo é a doutrina e a verdade dos santos mártires. É impressionante e lindo ver na vida de São Cornélio e São Cipriano esse maravilhoso equilíbrio da fidelidade católica. Nem caíram no laxismo de chegar a dizer: tá de boa, não tem pecado, preocupa não, vamos em frente. Nem caíram no rigorismo de dizer que pessoas arrependidas de verdade, que queriam largar a vida errada de verdade, não, você não pode entrar na igreja porque a igreja é dos puros. Nem o laxismo, nem o rigorismo. Foram homens misericordiosos, mas, e aqui vem a característica do verdadeiro misericordioso: a misericórdia para quem realmente se arrependeu, e a fidelidade a ponto de derramar o próprio sangue para não trair a fé de Cristo. São Cornélio e São Cipriano foram misericordiosos com os traidores arrependidos, mas eles mesmos não traíram, eles mesmos derramaram o seu sangue, eles mesmos continuaram fiéis. Essa é a característica brilhante, maravilhosa, resplandecente dos verdadeiros santos. Infelizmente, nos tempos de confusão, existem aqueles que acham que podem adaptar a doutrina de Cristo. Não. A doutrina de Cristo é aquela pela qual nós derramamos o nosso sangue, sempre, mesmo sendo misericordiosos, para com aqueles que, arrependidos, querem voltar à comunhão e à fidelidade na Santa Igreja Católica.